Queridos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 11, amém. A partir do versículo 1 até o versículo de número 9. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo de número 9. Que Deus abençoe a todos. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo do número 9, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os discípulos dele? Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite, para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar, e não tenho nada para lhe oferecer. E o amigo de lá de dentro respondesse: não me perturbe, a porta já está trancada e a minha família e eu já estamos deitados, eu não posso lhe ajudar. Jesus continua dizendo: eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que você precisa por causa da sua perseverança. No versículo 9 ele diz: portanto, eu lhe digo, peça e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Feche seus olhos, curva sua cabeça, não feche a sua Bíblia. Ó Pai, aqui estamos primeiramente para te agradecer por tudo que Tu és na nossa vida, agradecer por, mesmo sem merecermos, o Senhor está conosco dia a dia, mesmo de maneira falha, o Senhor não nos abandona. Obrigado, Pai, obrigado por nos trazer até esta comunidade de fé, para ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz através dos louvores, através das leituras, através de um abraço e de um aperto de mão. Ouvir a Tua voz dizendo: eu estou contigo. Muito obrigado, Pai. E obrigado por continuar falando conosco. Agora através da Tua palavra. E cada ensinamento, que cada ato que sair desta boca que vos fala, que não venha de mim, e sim seja o Senhor transmitindo o teu querer para a vida de cada um dos teus filhos, a começar da minha. Muito obrigado mais uma vez, Pai, por nos dar o privilégio de ouvir a tua voz. Abençoa cada família aqui representada, Pai. Abençoa aquelas pessoas que nos assistem através desse equipamento de mídia. Abençoa aqueles que não puderam vir por um motivo ou outro, Pai. O Senhor conhece, sabe de todas as coisas. Mais uma vez, muito obrigado. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém?
Queridos, nós continuamos a nossa série de reflexões no Evangelho de Lucas. Nós já caminhamos em diversos capítulos de Lucas e hoje nós chegamos no capítulo 11 e nós vemos Jesus avançando na sua trajetória. Avançando na sua trajetória de curas, avançando na sua trajetória de milagres, de ensinos. E um pouco antes, no final do versículo 10, nós vemos Jesus visitando a casa de uma família, o qual ele amava muito. Uma família que a acolheu de maneira muito extraordinária, era a família de Marta e a família de Maria. E é interessante porque durante essas caminhadas de Cristo, durante as suas visitas, ele escolhe essa família para nos ensinar algo muito importante. Está lá no finalzinho do capítulo 10, quando ele olha para Marta e diz o quanto ela estava atarefada, porque Maria tinha escolhido o melhor lugar. E o melhor lugar, naquele momento, era estar aos pés de Jesus. É muito interessante porque nós aprendemos e vemos Jesus trilhando o seu caminho e vamos absorvendo tudo aquilo que ele transmite para nós. Logo após esse relato, nós entramos no capítulo 11 e nós vamos ver a narrativa que foi lida hoje, onde temos por temática a frase: não pare de orar. Não pare de orar. Queridos, quantas vezes nós não pensamos em desistir? Quantas vezes na nossa trajetória a gente não pensou em desistir? Talvez hoje, antes de vir para cá, você tenha dito: eu vou largar isso de mão. Eu vou deixar essa situação para lá. Eu já estou orando faz muito tempo, faz muitos dias, faz muitos meses, talvez muitos anos e anos e anos. E eu não estou vendo solução, eu não estou vendo jeito. Nada muda, nada se transforma, nada se mexe. Talvez possamos ter dito isso antes de chegar aqui. Amados, Cristo, hoje, ele tem uma informação para transmitir aos nossos corações, que é essa: não pare de orar. Não pare de orar. Nesse texto que nós lemos, nós vamos extrair algumas informações valiosas que nos ajudarão a não parar de orar, que nos ajudarão a perseverar na oração, a insistir na oração. No versículo 1, nós vamos ver que o texto diz: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Nesse versículo 1, a gente abre um parêntese bem interessante, bem importante, porque nós vemos nesse primeiro versículo algo bacana, que é o interesse em aprender. Os discípulos, eles estavam em uma trajetória com Cristo, e eles viam Cristo orando o tempo todo, e Cristo dizia: eu vou ali orar, e Cristo dizia: eu vou aqui orar, e Cristo dizia: eu vou ali orar, e eles andavam com ele lado a lado, e tiveram esse interesse em aprender. E aí eles olham para Cristo e dizem: Jesus, ensina a gente a orar. Ensina a gente a orar como João ensinou aos seus discípulos. Ensina-nos a transmitir aquilo que temos dentro do coração ao nosso Pai que está lá nos céus. E é interessante porque, queridos, o interesse de aprender é algo fascinante. Quando você pega alguém que chega para você com sede de aprender, geralmente é uma pessoa bem curiosa. Você está ali trabalhando em alguma situação e a pessoa pergunta: isso aqui é o quê? Você diz: é para isso. E aquilo ali é para quê? É isso. E aquilo ali faz como? Faz assim. E quanto mais a pessoa pergunta, mais você fica estimulado a ensinar. É interessante, queridos, porque você já se perguntou o que poderíamos aprender para abençoar vidas? O que poderíamos aprender para que o nome de Jesus fosse glorificado?
adquirimos conhecimento diversos e aprendemos por vezes a ser psicólogos, professores, administradores, trabalhadores da área de saúde, construção civil. Às vezes continuamos a aprender, fazendo pós-graduações, especializações, cursos de maneira abrangente. Mas no meio de todo esse aprendizado, será que teríamos tempo e interesse para aprender a ser um discípulo? Será que teríamos tempo e interesse de aprendermos a ser um discípulo e discipular, levando o amor de Cristo na prática para outra pessoa? Nós aprendemos diversas áreas de conhecimento no nosso dia a dia. Os discípulos, eles estavam aqui instigados a aprender algo com Jesus. O que eu posso aprender para abençoar outra pessoa? Além das minhas graduações, além dos meus cursos diversos, além do conhecimento acadêmico que eu tenho, será que além disso eu posso aprender a ouvir alguém? Eu posso aprender a ser aquela mão que vai ajudar naquele momento de aflição? Ou quando eu irei olhar para a pessoa, eu apenas virarei o rosto porque eu tenho as minhas demandas para fazer? A guisa de introdução, queridos, o que você pode aprender para abençoar? O que você já aprendeu que pode levar você a se conectar com outras pessoas? Eu creio que aprender a ser um discípulo deve ser o nosso foco principal. Aprender a levar o amor de Cristo na prática deve ser o nosso foco principal. Porque se focarmos assim, as demais coisas, elas chegam. Se nós focarmos nas demais coisas, vai faltar tempo, vai faltar disposição, vai faltar vontade. Mas se focarmos no primeiro ponto, o resto, ele vem. Ele vem porque ele tem que vir. Nós precisamos. Amados, o que podemos aprender para abençoar? Avançando, nós vamos adentrar de fato a temática e nós vamos ver, através do modelo ensinado por Jesus, como nos dirigirmos ao Pai. E após essa entrega de tudo o que nós desejamos a Ele, nós poderemos contemplar o resultado de continuar perseverando e não parar de orar. Não parar de orar. É interessante porque para nós não pararmos de executar algo, nós precisamos ter um modelo para saber se aquilo que estamos executando está correto. Porque senão estamos dia a dia fazendo por vezes o que nos não é mandado fazer. E é por isso que Jesus ele ensina. É por isso que ele diz aos discípulos. Então, nesse modelo que nós vamos trabalhar hoje, nós temos 5 pontos bem interessantes. E precisamos cada dia mais enfatizar nas nossas orações. Orações essas que elas não cessarão. Elas devem continuar. No versículo 2, Jesus disse: orem, portanto, assim: Pai, santificado seja o teu nome. É interessante, queridos, que a primeira característica do modelo da oração que vai fazer com que nós venhamos a perseverar e alcançar aquilo ao qual Cristo tem para passar para cada um de nós, chama-se testemunho de vida. Queridos, Deus, Ele é santificado, Ele é respeitado, Ele é glorificado, Ele é anunciado, Ele é proclamado, exaltado através da minha vida. Quando eu digo, Pai, santificado seja o teu nome, eu estou afirmando, Pai,
através da minha vida, eu tenho glorificado o teu nome. O teu nome tem se tornado santo através do testemunho que eu tenho passado para cada uma daquelas pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida. Algumas pessoas, como os nossos vizinhos, como os vizinhos nos chamam. O testemunho de vida, ele demonstra que estamos diariamente santificando o Pai. Eu santifico o Pai, eu glorifico, eu anuncio, através de como os vizinhos me chamam, através de como os colegas de trabalho me enxergam, as pessoas que estudam comigo. Santificado seja o teu nome, não é um Shazam, que a gente faz assim, ó, e acontece. Não, queridos. O nosso testemunho de vida necessariamente tem que ultrapassar as fronteiras da igreja. Os nossos filhos, ele tem que ver Cristo santificado dentro da nossa vida. O nosso cônjuge, ele tem que ver Cristo santificado dentro da nossa vida. Você já parou para perguntar qual foi a última vez que o seu filho, o seu cônjuge, as pessoas que convivem com você, observaram você orando? E não estou falando de exibicionismo, eu estou falando de exemplificação. Porque quando queremos ensinar algo, nós exemplificamos. Ou seja, se eu quero ensinar a importância da oração, as pessoas precisam ver em mim a oração. Ah, mas eu oro no trabalho, ah, mas eu oro não sei aonde. E dentro da sua casa, meu irmão, dentro da sua casa, que você quer ensinar, você quer demonstrar, você tem dito que santificado seja o nome de Deus. Não pare de orar, mas testifique com a sua vida que santo é o nome do Senhor. Quando nós avançamos, nós vemos o segundo ponto, ainda do versículo de número 2, quando ele diz: venha o teu reino. A segunda característica que não pode faltar na nossa oração, para que nós não venhamos acessá-la, interrompê-la, é a humildade. Na nossa oração, precisamos sempre convidar Cristo para o governo diário da nossa vida. Quando eu digo venha o teu reino, eu convido Deus para governar a minha vida. É interessante, queridos, porque a gente não pode passar um dia sem a direção do Pai. Sabe um carro desalinhado? Quem dirige aqui? Levanta a mão. Sabe o que é um carro desalinhado? É aquele carro que quando você solta a direção, ele vai para um lado ou ele vai para o outro. Assim é a nossa vida sem Deus. Nós somos um carro desalinhado. Se o Espírito Santo ele não estiver segurando o volante da nossa vida, ela capota. Nós podemos até andar por um tempo, mas o carro ele vai se afastando, ele vai se afastando, ele vai se afastando, até chegar um momento que ele não consegue mais voltar. Queridos, humildade, quando nós clamamos, venha o teu reino, nós convidamos o Senhor para o banco das nossas vidas. Humildade perante Deus é dizer: toma, Senhor, o meu coração, toma, Senhor, a minha alma, mesmo sem entender. É interessante, porque eu poderia dizer principalmente sem entender. Às vezes somos pragmáticos, somos pessoas empíricas, ao qual nós precisamos experimentar algo para saber se de fato é aquilo. Mas quando eu convido Cristo para reinar sobre a minha vida, quando eu convido Deus para entrar na minha casa, mesmo sem entender, eu deixo Ele governar. Ele vai tirar uma cadeira de lugar que talvez eu não goste, mas mesmo sem entender, eu permito que aquilo aconteça, porque eu entreguei o reino, o governo, a direção da minha vida a Deus. Mas pastor, como é que se faz isso na prática? Eu fico parado,
E Deus diz, levanta a mão direita, e eu levanto. Levanta a mão esquerda, e eu levanto. Balança um pouquinho, e eu balanço. Claro que não, meu querido. Você é totalmente responsável pelas suas ações. Mas quando cada um de nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, quando cada dia mais nós estamos próximos ao Rei dos Reis, o radar, ele é ligado. E nós conseguimos enxergar, de fato, aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer. É interessante, eu não sei se os amados sabem, como é que uma pessoa é treinada para conhecer notas de dinheiro falsas. Hoje em dia tem muitos mecanismos, tem canetinha, tem isso, tem aquilo outro. Mas a pessoa ela é treinada para conhecer uma nota falsa quando ela começa a pegar as verdadeiras. E ela fica com as verdadeiras aqui na mão. E ela passa para lá, ela passa para cá, ela passa para lá, ela passa para cá. E quando ela pegar uma falsa, ela vai perceber a diferença. Quando você já está há muito tempo em um serviço, quando você já está familiarizado com alguma coisa, você começa a fazer, você começa a executar, e quando chega alguma coisa errada, você para. Opa, não, tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui não é desse jeito. Não, isso aqui tem alguma situação aqui. Deixa eu parar aqui que eu vou olhar essa situação aqui direitinho. Queridos, quando nós temos de fato humildade, nós mesmos sem entendermos, nós entregamos a nossa vida a Ele. E dizemos, toma conta. Eu farei, eu serei responsável por todas as ações. Mas antes disso, eu vou te buscar. Antes disso, eu vou santificar o teu nome. Antes disso, eu vou estar tão perto do Senhor, que por vezes vai ser fácil tomar determinadas decisões. Por vezes vai ser fácil tomar determinadas escolhas. Amados, não pare de orar. E dentro dessa oração, precisamos ter o nosso testemunho de vida. Dia a dia, precisamos ter humildade para reconhecer que eu não sei de nada. Reconhecer o texto que diz que sem mim, nada podemos fazer. Sem mim, nada podemos fazer. O terceiro ponto está no versículo 3, quando ele diz, dai-nos hoje o pão de cada dia. Na nossa oração, precisa conter confiança. Às vezes, nós oramos, mas não cremos. Nós oramos, mas não confiamos. Nós oramos de uma maneira supérflua, de maneira superficial, sem intensidade, sem desejo. Às vezes, sem acreditar que aquilo pode acontecer. É interessante, porque no versículo 7, do Salmo de número 20, diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. E aí eu parafraseei o restante do versículo, e disse, mas a confiança do salvo em Cristo Jesus deve ser em Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Uns confiam na pessoa que está do lado. Outros confiam naquela segurança que eu tenho no dinheiro que está em casa. Outros confiam em determinadas situações. Mas Deus nos convida a confiar nele. Quando ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Amados, é interessante, porque quando nós afirmamos que o pão de cada dia dai-nos hoje, isso implica dizer duas coisas. Primeiro, que o de hoje está garantido. Pouco ou muito, insosso ou salgado, o que você quer ou o que você não quer, hoje está garantido. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A segunda situação é que amanhã o papo, a conversa está garantida.
Quando eu digo o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, é porque amanhã eu retorno para pedir o de hoje. Quando eu afirmo a Deus o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, isso implica dizer a continuidade da confiança em Deus. Porque eu não posso confiar em Deus apenas hoje, principalmente quando tudo está bom. Eu tenho que confiar em Deus amanhã, possivelmente quando tudo estiver ruim. Porque Ele é Deus. Amados, precisamos confiar em Deus. Quando Ele diz, lá no deserto, que as pessoas pegassem apenas o do dia e confiassem que no outro iria ter do mesmo jeito. E o que é que acontecia? Estoque, 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 guarda, junta, trabalha mais, junta mais, se esforça mais para catar os que estão no chão, junta mais, se esforça mais para comprar coisas, para armazenar mais situações, se esforça mais, gasta mais tempo com o que não deveria ser gasto. E aí quando chegava no outro dia, o que é que estava? Como é que estava o alimento? Podre, estragado. De que serviu tu correr tanto? De que serviu a gente labutar tanto? De que serviu tantas coisas que são feitas? Amado, confia. Confiança. É interessante porque às vezes é difícil. É muito difícil. É muito difícil nós termos apenas o hoje e o amanhã eu esperar. E quando chegar amanhã aquilo acontecer, nós queremos o do hoje, o da semana, o do mês. Mas queridos, às vezes eu fico imaginando Deus lá de cima dizendo que por vezes nós não podemos ter rédeas muito longas. Porque por vezes quando a rédea é muito longa, a gente esquece o abençoador. Né, meu diácono? Quando a rédea está muito longa, a gente esquece aquele que nos deu a condição para que aquela rédea ficasse longa. Às vezes tem alguns, eu não, que os meus animais eles podem ficar bem soltinho. Não tem cachorro brabo? Sim ou não? Não tem uns cachorros que é brabo? O diácono melhor tinha um. Como é que é o nome dele? Max. Max deu tanto prejuízo a Amaro. Matou um bode. Brigou com um burro. Max era o terrível. E Max, ele tinha que estar aqui, ó. Na rédea curta, o tempo todinho. Porque se desse corda demais, Max desandava. Às vezes sou eu, queridos. Às vezes sou eu. Que preciso estar aqui, ó. Curtinho. Porque se der demais, a casa cai. A confiança acaba. Eu começo a confiar no que eu tenho, no que eu sou, no que eu consigo fazer, aonde eu posso chegar. E aí deixamos de confiar em Deus para confiar em eu. Amados, a oração que não pode cessar necessita haver diariamente, primeiro, testemunho de vida. Segundo, humildade. Terceiro, confiança. Quarto, algo muito importante, chamado reciprocidade. Reciprocidade é de fato eu estender a mão para Mateus e Mateus estender a mão para mim. O texto, no versículo 4, ele diz: perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Essa ação, queridos, é uma ação condicionante na vida do discípulo. Diariamente nós pedimos a Deus que intervenha em nossas vidas. Nós pedimos diariamente a Deus que venha agir em algumas demandas que a gente não consegue agir, solucionando situações que sozinho seria impossível solucionarmos. Nós pedimos a Deus constantemente. E é interessante que o Pai, ao seu tempo, Ele responde.
Ele coloca pessoas para nos auxiliar. Ele faz com que outras nos vejam com a situação apertada e nos indique para o mercado de trabalho. Ele usa pessoas para nos dar um estímulo ao estudo. E assim nós conseguimos alcançar objetivos e metas que antes, por vezes, eram inatingíveis. Ele faz com que alguém invista na sua vida familiar, na sua vida emocional, na sua vida financeira. Porém, quando é a nossa vez de sermos usados por Deus, como Ele usou outras pessoas para nos abençoar, falta reciprocidade. Quando é a nossa vez de ser usado por Deus para abençoar outras vidas, assim como nós fomos abençoados por outros, oriundos de muita oração, de muito joelho no chão, não existe reciprocidade. Nós dizemos: não, estou cansado, trabalhei muito, estou muito atarefado, minha rotina mudou, estou com dores, não gosto disso, ali eu não vou. Essa situação eu chamo da síndrome de Ananias. Ananias era um homem que ouviu o nosso Senhor Jesus Cristo falando até ele, para que ele fosse se direcionar a um jovem cidadão chamado Saulo. E ele disse que não ia. Ele disse que não ia porque Saulo era muito perigoso. Porque Saulo era matador. Porque Saulo tinha cartas ali para mandar prender. Mas com certeza alguém interviu na vida de Ananias. Alguém abençoou Ananias. Alguém estendeu a mão a Ananias. Alguém ouviu a voz de Deus e foi até lá. Portanto, Ananias não tinha como dizer não. Jesus insiste e diz: vá até ele, porque ele me será muito útil para um ministério. É interessante porque nós poderíamos dizer assim: ah, Guilherme, Jesus falou com Ananias. E quantas vezes ele não já tem falado comigo e com você? Quantas vezes ele não já tem falado comigo e com você? Com Ananias foi só uma vez, comigo é todo dia. Todo dia ele tem falado comigo, todo dia ele tem dito, tem mostrado, tem estimulado. Então, o que fazer? O que falta, por vezes, para pedirmos perdão? O que falta para delegarmos perdão? O que falta? O que falta para amarmos mais a Deus do que ao nosso orgulho? O que falta? Como assim amar mais a Deus? Queridos, quando nós nos livramos de certos fardos, nós cuidamos melhor, nós servimos melhor, nós amamos melhor. Nossos relacionamentos, eles melhoram. Ou seja, o amor de Deus é demonstrado. O Pai é amado através daquele ao qual você vai amar. Precisamos de reciprocidade. Não podemos parar de orar. E nas nossas orações, testemunho de vida, humildade, confiança, reciprocidade. Quando nós continuamos o texto, ele diz: e não nos deixeis. Isso é um desejo. Isso é uma vontade. Isso é um desejo que nós precisamos ter e lançar ele ao Pai, pedindo a ele que não nos deixe cair em tentação. Sempre devemos clamar a Deus que não permita que venhamos a cair em ciladas. Porém, queridos, a ideia aqui
é de um cair sem ser avisado. É de um cair, o sentido aqui é de não cair em uma armadilha. Ninguém, ao cair em uma arapuca, poderá dizer que não foi avisado por Deus, que não houveram sinais. Muitas vezes na nossa trajetória de vida, nós passamos por algumas situações que foram criadas, infelizmente, por nós mesmos. Os sinais foram dados. Os avisos, eles foram feitos. Mas por vezes nós não conseguimos ver, nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos discernir o que de fato era aquilo. É por isso que nós não podemos parar de orar. É por isso que nós precisamos cada dia mais investir tempo em oração. Precisamos estar atentos todos os dias, pois até o desejo de parar de orar pode ser uma tentação. Uma tentação que nos fará afastar-se daquilo que Deus deseja para nós. Ou seja, não pare de orar. Não pare de orar. Quando nós avançamos e chegamos no versículo 5, nós vamos perceber que todos os pontos tratados acima, eles precisam estar contidos dentro da nossa oração. Mas há uma ação que precisa ser contínua, que nos faz remeter ao versículo de número 5 até o versículo de número 8, que é a palavra perseverança. É interessante porque Cristo ele fala sobre a oração, e na hora de falar da perseverança, ele conta uma história. A ideia, queridos, da pedagogia de Jesus e da pedagogia judaica eram ensinamentos através de ilustrações. Existiam os ensinamentos didáticos normais, mas quando se queria dar ênfase a uma coisa, você ilustrava. Até os dias de hoje, quando nós queremos dar ênfase a alguma situação, a gente desenha. Quando a gente quer mostrar alguma coisa, a gente pega um lápis, pega uma pedra, risca no chão, faz alguma coisa para que aquela pessoa preste atenção naquilo que a gente está falando. E Jesus ele faz isso. Ele diz: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: meia-noite. Não foi 10 horas nem 9 horas, foi meia-noite. A casa de um camarada, aí você vai lá bater. E aí você diz: querido, chegou um amigo meu aí, e eu estou sem nada para dar a ele. Aí eu vim pedir uns pães aqui a tu. Meia-noite. Se fosse numa cidade interior, como é que estava a porta desse camarada? Cheio de madeira, travando. Umas bacias com água no chão. Panela de tudo quanto era jeito. Porque se o cabo forçasse, caía a panela, todo mundo acordava. Blá, 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 blá. Queridos, ele continua e ele diz, ele responde, o cara responde lá dentro: meu irmão, não aperrei não, bicho, é meia-noite. É meia-noite, tu vem aqui me pedir pão, a porta já está trancada, os meninos já estão tudo deitados, eu também, eu vou destrancar e sair nada? E aí Jesus diz, no versículo 8, eu lhes digo que, embora que ele não faça por amizade, embora que ele desça arretado, trincando os dentes, assim, eu vou dar esse pão na cara dele. Embora que ele chegue, não por amizade, mas se você continuar batendo na porta dele, ele vai descer e ele vai dar o que você quer. Pela sua insistência, pela sua perseverança, por você não parar de orar. Por você não parar de orar. Queridos, hoje nós somos levados a compreender sobre a necessidade, inicialmente, do aprendizado.
Vimos no versículo 1 a importância de buscarmos aprender a de fato ser discípulos de Cristo que discipulam outras pessoas. Porém, esse aprendizado, ele não deve se resumir apenas a mim e a minha família, mas principalmente também aqueles que o Pai, ele guia até cada um de nós. Quantas pessoas não são colocadas nas nossas vidas diariamente e nós imaginamos que são coisas aleatórias. Nós imaginamos que as pessoas que chegam nas nossas vidas chegam apenas por algo. Mas se eu creio num Deus que quer me usar como um canal para transmitir as suas verdades na prática para outras pessoas, eu tenho a intencionalidade ao ver aquela pessoa de tê-la como um possível discípulo, como alguém que vai estar breve do meu lado. E eu começo a olhar as pessoas de maneira diferente. Eu começo a ver a sociedade de maneira diferente. E é por isso que a gente não pode parar de orar de maneira nenhuma. Vimos que a nossa oração, ela deve estar recheada de testemunho, de humildade, de confiança, de reciprocidade, de desejo. Mas tudo isso precisa estar unido, untado, entrelaçado com a perseverança. A perseverança de não parar de orar. Mesmo sem entender. Principalmente sem entender. Principalmente sem compreender. Principalmente sem conseguir enxergar aquilo que se deseja. Mas não pare de orar. Porque temos uma certeza, que na hora certa, vai chegar. E essa tal certeza se confirma no verso de número 9. Quando Jesus, ele diz, portanto, eu lhes digo, peçam e receberão. Procurem, batam. Aleluia. Não pare de orar. Não desista. Continue. Avance. Porque quando a gente pede, recebe. Quando procuramos, encontramos. E quando batemos, a porta se abre. No tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Amados, cada um de nós temos motivos para não parar de orar. Nós temos uma bênção para alcançar. Uma cura para chegar, uma libertação para acontecer, um renovo e uma restauração, onde tudo está por vezes demolido. E mesmo que os nossos olhos não vejam, que possamos enxergar pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, que na hora certa vai chegar. Porém, nesse momento, eu queria convidar você a orar. E orar de maneira constante. Por aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro real com Cristo. Um encontro real com Cristo que habita dentro de cada um de nós. Eu peço a você que sua oração seja um clamor a Deus. Para que todo ser que vive venha louvar o nome do Senhor. Nós precisamos orar pelas vidas. Por vezes que estão sedentas por Cristo. Mas que estão por aí afora. Que eles saibam, queridos, através da nossa vida, que o nome de Jesus é eterno. Sabemos que somos fracos, temos limitações. Mas confiamos no poder do Espírito Santo. Eu convido a você a orar. A não parar de orar por cada vida que anseia, mesmo sem saber, que anseia por Deus. Porque cremos que os joelhos, eles vão se dobrar, a ouvir, a ver, a sentir o nome de Cristo através de cada um de nós. Ore nesse momento pelas pessoas que serão alcançadas, não pelo pastor, não pelo missionário, não pelo irmão A, não pelo irmão B.
Ore pelas pessoas que serão transformadas através da sua vida. Ore pelas pessoas que vão ver Jesus através de você. Porque a missão é sua. A missão é de cada um de nós. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Amém? Amém? Queridos, que possamos, nessa data de hoje, ouvir cada palavra, reter cada palavra que o Espírito transmitiu aos nossos corações. Não imagine que foi perda de tempo você estar por aqui. Cristo, Ele tem uma agendazinha onde lá Ele marca os dias e os encontros que tem com cada um de nós. Não pare de orar. Deus tem ouvido cada palavra que tem saído da sua boca. E em cada palavra dessa, acrescente o seu testemunho de vida. Acrescente a sua humildade. Não deixe de confiar no Senhor de todo o seu coração. Transmita reciprocidade, pois Ele tanto te amou e tanto te abençoou. Que possamos estar entregando o que de fato temos recebido do Senhor. Se é amor que recebemos dEle, viemos a devolver às vidas o amor, o zelo, o cuidado, o perdão, a libertação, o conforto, o consolo. Junte tudo isso ao desejo incansável de servi-lo, de estar próximo a Ele. E em tudo isso, não pare de orar. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela certeza que o Senhor transmite para cada um de nós, que de fato está lado a lado conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração de cada um aqui, Pai. Corações esses que por vezes estão por um fio. Estão por um fio de desistir. Estão por um fio de desistir, Pai, dos seus sonhos. Estão por um fio de desistir do relacionamento contigo. Estão por um fio de desistir da sua própria vida. Estão por um fio de desistir dos relacionamentos que o Senhor consolidou para cada um de nós. Ó Pai, obrigado por essa palavra que é fiel e verdadeira, que afirma que o Senhor está nos ouvindo. Que afirma que nós venhamos a continuar a orar. Continuar a entregar a Ti a nossa vida. Porque Tu sabes o melhor que é necessário para cada um. Pai, mesmo sem entender, nós confiamos em Ti. Mesmo sem entender, nós entregamos a nossa vida a Ti. Mesmo sem entender, nós clamamos pelo Senhor. E nós cremos, Pai. Nós cremos que no momento certo, na hora certa, do jeito certo, tudo vai se resolver. E nós vamos estar agradecendo a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Até lá, não nos deixe parar de orar. Nos ajude cada dia mais, Pai. Abençoa mais uma vez todos que aqui estão. Todos que foram guiados pelo Teu Santo Espírito para receber a Tua semente nos seus corações. Que esta semente, Pai, tenha caído em um solo fértil. Que essa semente tenha caído em um solo agradável.
e que ao teu tempo ela venha a germinar, ela venha a crescer, ela venha a dar frutos, Pai. Glórias a Ti. E ao sair por aquela porta, estejamos diferentes do que entramos. Não no modo de nos vestirmos, não no modo de sermos, mas sim, Pai, no desejo de alcançar vidas, no desejo de amar cada vez mais, no desejo de Te servir, não só apenas com o que sobra, mas com tudo o que temos. Obrigado, Pai. És maravilhoso. Que o amor de Deus, a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, o revestimento de poder, a ousadia do Espírito Santo, que tudo isso, Pai, esteja sendo derramado sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus. Tanto aqueles que estão aqui, quanto muitos outros espalhados, Pai, por toda a face da terra. E que o Teu santo povo possa dizer amém. Sente-se, querido. Faça a sua oração. Converse com Deus. Tenha uma semana de paz.